Crianças que não querem dar descarga, elas fazem o cocô, fazem o xixi e não querem dar descarga. Acontece. As crianças pequenas, quando elas estão nesse momento do desfraude, elas descobrem pela primeira vez na vida delas que elas são única e exclusivamente responsáveis por uma coisa, que só elas controlam, que só elas podem fazer aquilo. O pai e a mãe não tem como fazer xixi por ela, não tem como controlar o xixi dela, não tem como, não existem ferramentas para outras pessoas que não a própria criança controlar o xixi, controlar o cocô. E quando elas descobrem de um jeito saudável que os esfíncteres funcionam, que ela consegue prender, soltar, segurar, muitas crianças ficam deslumbradas com esse acontecimento, acham isso o máximo, porque elas têm controle sobre o próprio corpo, porque elas têm autonomia sobre o próprio corpo. Fazer xixi e cocô no momento em que elas decidiram fazer é a primeira coisa na vida da criança em que ela faz 100% porque ela decidiu, que outra pessoa não tem como interferir por ela. Você não tem como obrigar o seu filho a segurar o xixi, você não tem como obrigar o seu filho a fazer xixi, né? A forçá-lo a fazer xixi. Então o xixi e o cocô é a primeira coisa na vida da criança que ela tá fazendo sozinha, que ela tá fazendo por um controle pleno, que só ela manda naquilo, que só ela tem controle sobre aquilo. Isso é uma autonomia, uma independência enorme. E quando acontece de forma saudável, quando acontece de uma forma leve, de uma forma tranquila, existem crianças que ficam com certo apego pelo cocô, pelo xixi, choram, não querem dar descarga, porque aquilo é dela, aquilo é uma criação dela. Parece esquisito eu falar isso de cocô, né? Nossa, como assim uma criação dela? Mas para as crianças, eles não têm bloqueio com isso, eles não acham aquilo ruim, eles não acham aquilo... Eles não têm a mesma relação que nós adultos temos. Então, o cocô que ela fez é sim uma coisa maravilhosa. Ela que fez, ela que controla aquilo, tá? Sobre as capacidades dela, é sobre o poder dela, é dela, veio do corpo dela. Então, tem criança que tem um pouco de dificuldade com a questão da descarga, não quer dar descarga de jeito nenhum, porque ela... porque ela entende que o cocô faz parte do corpo dela e ela tem apego com aquilo, é realmente uma questão de apego. Como que a gente faz com essas crianças? Com as crianças que demonstram apego, que não querem dar descarga, é muito importante a gente saber respeitar a criança e não forçar, não dar descarga e falar para a criança para de chorar, para com isso, que isso é frescura, porque nós estamos invalidando o sentimento dela. Se ela está se sentindo apegada, se ela não quer dar descarga, é porque realmente existe uma emoção naquilo, existe um sentimento naquilo. E nós precisamos respeitar os sentimentos das crianças. E aí vai ser a base de muita conversa, de dizer para ela que o cocô precisa ir embora, o cocô precisa ir para casa do cocô, contar as historinhas, cantar as musiquinhas, mais uma vez, insisto na história da boneca, que ajuda bastante. E é muito diálogo, é muita conversa, mostrar para ela que quando a mamãe faz cocô, o cocô da mamãe vai embora, o cocô do papai vai embora, o cocô do cachorro vai embora, o cocô de todo mundo vai embora, dela precisa ir também. É um processo, vai aos poucos, você vai conversando, você vai explicando, você vai fazendo com que a criança entenda que não é legal deixar aquele cocô ali, que o cocô precisa ir para casa do cocô. Você não precisa e não deve fazer isso de uma maneira dura, de uma maneira negativa, no sentido de, cocô é fedido, tem que dar descarga e pronto, cocô é nojento, dá descarga e pronto. Não faz isso, porque você está dizendo para a criança que aquilo não é legal, que aquilo é ruim, que aquilo é errado. E não é certo a gente colocar esse tipo de bloqueio, esse tipo de pensamento nas crianças, não é bom para elas. Então evita esse tipo de palavra, explica que o cocô precisa ir para a casa do cocô. Ele tem a casa dele, saiu do corpinho, ele vai para casa dele. Tenta fazer isso de uma maneira mais suave, de uma maneira mais lúdica, vai conversando com a criança, mostrando que o cocô de todo mundo vai embora, para que ela se sinta mais confortável com a questão da descarga.